privilégio que nós temos de acordar com saúde e estamos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. E eu vejo assim que precioso é porque cada dia, né, Ellen White disse que nós deveríamos separar um tempinho para estudar a vida de Cristo, estudar sobre a vida dele. E é tão lindo, é tão precioso que eu nunca me canso. Eu sempre fico assim, cada vez mais desejosa de estudar sobre a vida de Cristo, porque ele é um exemplo para nós. E nessa madrugada, o Senhor falou profundamente ao meu coração, mais uma vez, né, por meio do livro O Desejado de Todas as Nações. E queridos, como eu sempre falo, nós precisamos estudar esse livro, né? Precisamos meditar na vida de Cristo diariamente, né? Porque se nós dedicássemos um tempinho para estudar sobre a vida de Cristo, sobre cada detalhe da sua caminhada, nós seríamos pessoas diferentes. Nós teríamos um pensamento diferente. Nós desejaríamos, talvez, sermos como ele, no sentido de caráter, né? E reproduzir em nossa vida as mesmas vitórias, os mesmos sentimentos que ele teve, as mesmas motivações. Então, eu estava lendo no capítulo 38, aquele em que Jesus disse, né, vinde e repousai um pouco. E é interessante porque muitos de nós, e eu me incluo nisso, podem interpretar essa fala como um convite apenas ao descanso físico. Como se fosse, vocês estão cansados, sentem-se um pouco. Mas, ao ler, eu vi que a mensagem vai muito além disso. É muito mais profundo. E aqui nos diz assim, Ellen White, né, no capítulo 38, ela diz o seguinte: nenhuma outra vida já foi tão cheia de trabalho e responsabilidade como a de Jesus. Mas quantas vezes ele estava em oração? Quão constante era a sua comunhão com o Pai? E diante disso, os evangelhos, né, o livro de Mateus, Marcos, Lucas, eles realmente mostram um convite mais profundo. Olha, repousai nele, né? Eles mostram, não é só para você repousar e descansar, mas repousai nele. Nele quem? Jesus Cristo. E em meio às perplexidades da vida, ao barulho deste mundo, às demandas constantes, Jesus nos chama. Venham comigo, venham ao jardim de oração. Venham buscar a minha face, porque só assim somos verdadeiramente capacitados para servir, para anunciar o Evangelho, para conduzir outros à salvação. E Ellen White, ela afirma algo muito forte, né? Ela diz, não existe na Bíblia outra vida tão cheia de trabalho, tão cheia de responsabilidade e pressão quanto a vida de Jesus, quanto a vida de Cristo. E assim, ainda assim, ele nunca negligenciou seus momentos com o Pai. E Ellen White, ela faz questão de acentuar isso. Ela diz, olha, ele tinha muitos afazeres, mas mesmo assim, ele não negligenciava os momentos com o Pai. A oração não era um detalhe na vida de Jesus, ela era a base de sua vida. Sua comunhão com o Pai era constante, era fiel, era intencional. Jesus compreendia que se não se retirasse, se não estivesse a sós com Deus, com o Pai, não seria vitorioso. Não importava onde ele estivesse, nem com quem estivesse, sejam reis, sejam pessoas muito poderosas, multidões, pessoas influentes, ainda assim, nada se comparava ao valor de estar na presença do Pai. Nada. Diante dessa reflexão, queridos, eu faço um convite a você, um convite que Deus fez ao meu coração. Porque esse chamado é para mim e para você. Talvez a gente pense assim, olha, mas eu tenho tantas coisas para fazer, eu tenho tantos afazeres, eu tenho tantas responsabilidades para cumprir, mas que você se lembre de que você deve cumpri-la, mas nunca esquecer de que você precisa buscar ao Pai primeiro.
Você precisa passar tempo com o Pai, porque só assim você poderá cumpri-las da melhor forma possível. Que você busque mais oração, que você busque mais comunhão, mais entrega, mais submissão à vontade do Pai. Que as lutas, elas podem aumentar, as responsabilidades também, mas que jamais nos esqueçamos de algo essencial. Precisamos repousar um pouco na presença do Pai. O tempo com o Pai, o momento de oração, a comunhão diária, isso será sempre mais importante do que qualquer outra coisa que possamos fazer. Que você que deseja estar perto de Deus, e Ele deseja mais ainda, o Senhor, Ele deseja que você esteja perto dEle. Ele está te esperando no jardim de oração. Ele está com os braços abertos, esperando que você venha e repouse um pouco nele. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia cheio da presença do Senhor e que você encontre tempo e prazer em passar esses momentos com Ele. Um grande abraço.